Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de movimento circular e uniforme, só que nessa aula agora a gente vai ver aplicações fundamentais que aparecem para a gente muito em vestibular e aparecem também na prova do Enem, como você vai ver numa questão que eu vou resolver para você, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Bom, e o primeiro caso especial, a primeira aplicação que eu quero ver com vocês é quando eu tenho polias unidas por uma mesma corrente. Ou correia, tanto faz, tá? A gente tem isso, por exemplo, numa bicicleta. Então eu representei para vocês ali uma figura onde a gente tem essa pecinha aqui que a gente chama de catraca na bicicleta, essa outra pecinha aqui que a gente chama de coroa, e a gente tem aqui a corrente, que vai fazer o quê? A união do movimento de uma com a outra, tudo bem? A conexão dos movimentos. Bom, vamos lá. Se eu pegar para vocês um pontinho aqui dessa corrente que está na extremidade da catraca e um pontinho aqui dessa corrente que está na extremidade da coroa e chamar, por exemplo, de 1 e 2, o que a gente sabe? Que conforme a gente vai pedalando, a coroa vai girar nesse sentido que eu estou representando e a corrente vai fazer com que a catraca gire no mesmo sentido. Bom, então primeira informação importante que as duas estão girando no mesmo sentido. Outra coisa, o que eu sei sobre a velocidade de giro desse ponto 2 e do ponto 1? Bom, se o ponto 2 girar mais rápido do que o ponto 1, a corrente nessa região vai ter que se deslocar mais rápido do que a corrente nessa. E aí a corrente vai estourar. Então a gente sabe que não é isso que acontece. Agora olha só, se por acaso a corrente nessa região 2 girar mais devagar do que a corrente nessa região 1, o que vai acontecer é que aqui no meio da corrente vai formar uma barriga, a corrente vai fazer uma curvona aqui para baixo. E a gente sabe, quando a gente está andando de bicicleta, que não é isso que acontece. E mesmo porque ela arrebentaria na parte de baixo. Então, uma informação que a gente tira nesse caso, muito importante de você perceber, é o seguinte, vamos lá, que o ponto 1 e o ponto 2 têm que estar se deslocando na mesma velocidade. Então, a velocidade linear ou tangencial, tanto faz, ou simplesmente velocidade nos pontos 1 e 2 tem que ser iguais, tudo bem? Agora, se a gente aplicar aquela equação que diz que a velocidade é dada por 2π vezes o raio vezes a frequência, sabendo que as velocidades são iguais, eu posso dizer para vocês o seguinte, eu posso dizer que 2π vezes o raio 1 vezes a frequência 1 é igual a 2π vezes o raio 2 vezes a frequência 2. Agora, olhando para a equação, a gente percebe que tem 2π dos dois lados. Eu posso simplificar um com o outro. E aí sobra para a gente, então, o quê? É que raio 1 vezes a frequência 1 é igual a raio 2 vezes a frequência 2. Então, vamos montar um exemplo aqui. Vamos supor que o raio 1, que é o raio da catraca, vale 5 centímetros. E que o raio 2, que é o raio da coroa, vale 10 centímetros. Agora, se a gente sabe que a frequência de giro da catraca vale 4 Hz, eu queria achar com vocês quanto vale a frequência de giro da coroa. Bom, a gente acabou de escrever que a gente sabe que R1 vezes a frequência 1 é igual a R2 vezes a frequência 2. Então a gente sabe que o raio 1 é 5 centímetros, a frequência 1 é 4 Hz, o raio 2 é 10 centímetros e a frequência 2 eu quero achar. Aí você vai me perguntar, poxa Coelho, mas espera aí, você usou os raios 1 e 2, 5 e 10 e esses valores foram dados em centímetros. Eu não preciso transformar para metros? Não, você não precisa transformar para metros desde que você use os dois na mesma unidade. Então, como os dois estão em centímetros, eu posso fazer o exercício dessa forma, porque uma unidade depois vai simplificar com a outra. Aí eu chego que 5 vezes 4 é 20, é igual a 10 vezes a frequência 2. E com isso, a gente acha que a frequência 2 é igual a... Eu posso simplificar um zero de cada lado, e a frequência 2 vale 2
Hz. Agora, eu queria que você parasse um pouquinho de anotar e prestasse muita atenção no que eu vou te falar, porque isso vai ser muito útil na resolução de problemas. Olha só. Então, o que a gente nota nessa igualdade aqui? Que como eles têm a mesma velocidade, percebe que o raio de 1 para 2, ele ficou o dobro. Agora, olha a frequência de 1 para 2. Ela diminuiu de 4 Hz para 2 Hz. Ou seja, quando o raio dobra, a frequência cai pela metade. Então, a gente nota que na equação, a gente pode escrever o seguinte, ó, que de 1 para 2, olha só, de 1 para 2, o raio aumentou, ele dobrou. E a frequência caiu pela metade, tudo bem? Pessoal, continuando agora, então, vamos falar sobre uma segunda situação, sobre o que acontece com as chamadas engrenagens. Olha só, eu tenho aqui o acoplamento de duas engrenagens e eu queria que você percebesse o seguinte. Quando elas estão girando, como você está vendo aí na tela, a gente nota bem fácil, só de olhar ali para a figura, o quê? Que, primeiro, olha o sentido de giro. Essa daqui está girando nesse sentido. E a outra está girando no sentido contrário. Então, ao contrário do que a gente tinha acabado de aprender, no caso de uma corrente ligando as polias, eu não tenho as duas girando no mesmo sentido. Eu tenho as duas girando em sentidos opostos. Agora, nota ali no movimento que a pequenininha dá uma volta mais rápida do que a grandona. Então, eu percebo que as frequências não são iguais. Agora eu quero fazer algumas anotações com vocês ali. Eu vou marcar um pontinho aqui e um pontinho aqui. São os dentes das engrenagens. Vou chamar essa daqui de 1 e essa daqui de 2. O que a gente percebe olhando ali? Olha só, se por acaso a velocidade do 1 for maior que a do 2, o que vai acontecer? Os dentes não vão mais se encaixar, porque esse dente 1 aqui vai atropelar o dente de baixo. E se por acaso esse dente 2 começar a se mover com uma velocidade tangencial maior do que o 1, ele vai atropelar o 1. Os dentes vão se desencaixar também. Então, obrigatoriamente, a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Tudo bem? Então, eu vou anotar para vocês de novo aquela equaçãozinha da velocidade e, se as velocidades são iguais e eu aplicar essa equação aqui em cima, a gente chega aqui, 2π R1 F1 é igual a 2π R2 F2. Simplificando de novo o 2π de um lado com o 2π do outro, a gente chega na mesma relação que a gente acabou de aprender lá no caso da corrente unindo duas polias, ou seja, que raio 1 vezes a frequência 1 é igual a raio 2 vezes a frequência 2. Agora, pessoal, eu queria observar com vocês um detalhe bem importante lá na figura. Observa as duas engrenagens. Nota comigo que a engrenagem maior aqui tem um raio maior, que eu vou chamar de R1, e a engrenagem menor, ela tem um raio menor, que eu vou chamar de R2. E se a gente for observar na figura e for ver direitinho o número de dentes que cada uma das engrenagens tem, tanto a maior quanto a menor, a gente vai perceber o quê? Que na maior eu vou ter mais dentes e na menor eu vou ter menos dentes. Conclusão. Quanto maior o raio da engrenagem, maior o número de dentes. Essa informação é muito importante para a gente e a gente tem que saber então que, por exemplo, vamos supor que a engrenagem 1 tenha o dobro do raio da engrenagem 2. Bom, se o raio é o dobro, quer dizer que o número de dentes também é o dobro. Vamos fazer o seguinte, vamos com base nisso que eu te falei agora, montar um exemplozinho. Vamos supor que a engrenagem 1 tenha 20 dentes e esteja girando ali com uma frequência de 10 Hz.
e que a engrenagem 2 tem ali, por exemplo, 5 dentes, e você queira descobrir qual é a frequência de giro dela. Bom, a gente acabou de aprender que R1 vezes F1 é igual a R2 vezes F2. Só que eu acabei de falar para vocês que o raio está relacionado à quantidade de dentes que a engrenagem vai ter. Então, ao invés de raio, eu posso colocar aqui e aqui o número de dentes que a engrenagem tem. Então ficaria para a gente o seguinte, ao invés de R1, eu vou colocar que a engrenagem 1 tem 20 dentes, tudo bem? Vezes a frequência 1, que é 10 Hz, isso é igual a raio 2. No lugar de raio 2, eu vou colocar o número de dentes, que é igual a 5, vezes a frequência 2 que eu quero achar. Bom, a frequência 2 vai ser igual a 20 vezes 10, 200. Agora, esse 5 que está multiplicando, eu posso escrever ele lá do outro lado, dividindo. Então, vai ficar 200 dividido por 5. E aí, a gente acha que a frequência 2 é igual a 200 dividido por 5, 40 Hz. Mais uma vez, eu quero fazer uma observação bem importante com vocês. Olha só, da primeira para a segunda engrenagem, o número de dentes ele caiu 4 vezes. Bom, olha só, a frequência da primeira para a segunda engrenagem aumentou 4 vezes. Ou seja, se o número de dentes fica dividido por 4, a frequência fica multiplicada por 4. A gente pode anotar isso lá na equação da seguinte maneira, então, que se o raio diminui ou o número de dentes diminui, a frequência aumenta na mesma proporção, tudo bem? Se um ficar dividido por 4, o outro fica multiplicado por 4. E agora, vamos falar de um terceiro caso especial para depois poder partir para o exercício. Eu vou falar com vocês agora quando eu tenho polias ou engrenagens, tanto faz, unidas por um mesmo eixo. Ou seja, eu tenho aqui uma polia ou engrenagem, aqui eu tenho outra, e tenho um eixo aqui unindo essas polias. E aí o que vai acontecer é o quê? É que esse eixo vai girar, fazendo com que as polias também venham a girar, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou representar para vocês a primeira polia, a segunda polia e o eixo. Ou seja, eu estou pegando essa situação que eu tenho aqui e estou olhando isso de lado. Então é como se eu estivesse olhando daqui. Isso é para representar o meu olho, tudo bem? Então vamos lá. Quando eu olho essa figura de frente, conforme o eixo vai girando, uma polia vai girar e a outra polia vai girar. Vai girar tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, se eu pegar um pontinho aqui desse eixo, um pontinho dessa polia e um pontinho dessa, como está um preso ao outro, quando um der uma volta inteira, o outro também vai dar uma volta inteira. E dar uma volta inteira ao mesmo tempo significa o quê? Lembra da equação da velocidade angular? Bom, se eles dão uma volta inteira ao mesmo tempo, significa pra gente o quê? Eu vou chamar para vocês aqui o eixo de 1, a polia menor de 2 e a polia maior de 3. Isso significa pra gente então o quê? Que a frequência de giro do eixo, que eu chamei de 1, é igual à frequência de giro da polia menor, que eu chamei de 2, que é igual à frequência de giro da polia maior, que eu chamei de 3. Agora, como a velocidade angular tem seu valor diretamente proporcional à frequência, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a velocidade angular de 1, que é o eixo, é igual à velocidade angular do 2, que é a polia menor, que é igual à velocidade angular do 3, que é a polia maior, tudo bem? Agora, eu queria comparar com vocês o seguinte, a velocidade linear desse ponto, que é o ponto na extremidade ali do eixo, desse ponto, que é um ponto na extremidade da polia menor, e desse ponto, que é um ponto na extremidade da polia maior. O que acontece? Olha só, a velocidade linear, ou velocidade simplesmente, ela depende da frequência. Bom, as frequências são todas iguais. Agora, ela também depende do raio. E se a gente observar na figura, a gente tem o raio 1 aqui bem pequenininho,
o raio 2, eu já consigo anotar melhor para você aqui, que é o raio da polia menor, e o raio 3 maior aqui, que é o raio da polia grande, tudo bem? Bom, o que a gente percebe ali? A gente sabe que o raio 1 é menor que o raio 2, que é menor do que o raio 3. Bom, como a velocidade é proporcional ao raio, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que a velocidade no ponto 1 é menor que a velocidade no ponto 2, que é menor do que a velocidade no ponto 3, tudo bem? Então você percebeu que aqui, no caso, onde eles são unidos por um mesmo eixo, é ao contrário do que a gente tinha lá nas engrenagens conectadas, ou também no caso da catraca e da coroa unidas por uma mesma correia ou por uma mesma corrente, tudo bem? Lá, as velocidades tangenciais ou velocidades simplesmente eram iguais, e aqui as velocidades angulares é que são iguais, tudo bem? E aí vamos usar tudo isso que a gente aprendeu para resolver uma questão que caiu na prova do Enem. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Aí a gente tem esse quadro ali, e ele falou para a gente o quê? Que a frequência do motor é igual a 18 RPM, 18 rotações por minuto, tudo bem? Agora, ele perguntou para a gente o seguinte, a frequência de giro do ponteiro em RPM é... Vamos dar uma olhada aqui no ponteiro. O ponteiro ele está ligado ao eixo e ao eixo da engrenagem D. Então, na verdade, a questão precisa que a gente encontre o quê? A frequência da engrenagem D. Tudo bem? E para isso, a questão passou para a gente essa tabela com algumas informações. Vamos dar uma olhada na figura, porque a gente percebe o seguinte. A engrenagem A ela está ligada ao motor pelo mesmo eixo. E a gente aprendeu o quê? Que quando eu tenho o mesmo eixo, as frequências são iguais. Portanto, eu posso dizer o quê? Que para a engrenagem A, onde eu tenho 24 dentes, eu vou ter ali uma frequência de 18 RPM. Aí o que eu vou fazer? Eu vou analisar a transmissão até chegar lá no ponteiro para a gente descobrir a frequência da engrenagem D. Olhando para a figura então, pessoal, da engrenagem A para a engrenagem B. O que a gente percebe? O acoplamento é o acoplamento entre duas engrenagens. Como entre duas engrenagens, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que R1 vezes F1 é igual a R2 vezes F2. E a gente combinou também o quê? Que o raio é proporcional ao número de dentes. Então, aonde eu falo de R1 e R2, eu posso usar o quê? O número de dentes, tudo bem? Agora, dá uma olhada lá para a tabela no número de dentes e a gente percebe o seguinte, que da engrenagem A para a engrenagem B, o número de dentes de 24 para 72 ficou multiplicado por 3. E a gente aprendeu durante a explicação que quando o raio aumenta, ou seja, o número de dentes aumenta, a frequência diminui na mesma proporção. Ou seja, se de A para B o número de dentes ficou multiplicado por 3, a gente pode dizer o quê? Que a frequência vai ficar dividida por 3. Então, eu tenho o seguinte, 18 RPM dividido por 3 vai dar 6 RPM. Agora vamos voltar lá na figura e vamos ver a transmissão da engrenagem B para a engrenagem C. Pessoal, deem uma olhada ali na figura e vocês vão perceber o seguinte, que a engrenagem B, que é essa daqui, e a engrenagem C, que é essa daqui, elas estão ligadas por um mesmo eixo. E quando elas estão ligadas por um mesmo eixo, a gente acabou de aprender que as frequências são iguais. Então, eu vou deixar anotado para você aqui o quê? Que a gente sabe que a frequência da engrenagem B é igual à frequência da engrenagem C. Então,
Lá na nossa tabela, a gente vai anotar que aqui eu também tenho 6 RPM. Daí você vai dizer, poxa, Coelho, mas espera aí, eu acho que está errado isso aí que você falou, porque de 72 para 36 o número de dentes não muda? Muda sim. Então a frequência não deveria mudar? Não, nesse caso não. Por quê? Olha lá na figura, as engrenagens B e C estão ligadas por um mesmo eixo, e não uma encostando o dente na outra. E quando elas são ligadas para o mesmo eixo, elas têm a mesma frequência. Por isso que de B para C eu mantive a mesma frequência, 6 RPM, ou seja, ela não mudou de acordo com o número de dentes, tá certo? Essa mudança é só quando eu tenho elas ligadas dente com dente. Agora, vamos ver a transmissão da engrenagem C para a engrenagem D. Se a gente olhar ali na figura, para a engrenagem C e para a engrenagem D, a transmissão entre elas se dá através dos dentes. Então, a gente pode tranquilamente usar de novo essa relação, onde quanto maior o raio, ou seja, maior o número de dentes, menor a frequência e vice-versa. Então, o que a gente percebe aqui na tabela? De 36 para 108, a gente percebe de novo que o número de dentes fica multiplicado por 3. Quanto maior o raio, ou seja, maior o número de dentes, menor a frequência. Então, se o número de dentes ficou multiplicado por 3, eu posso afirmar que a frequência tem que ficar dividida por 3. Então, a frequência D vai ser de 2 RPM. E aí eu vou anotar para vocês aqui, então, que a frequência D é 2 RPM, que é a frequência com a qual o ponteiro gira. Coelho, mas por que é mesmo igual à frequência com a qual o ponteiro gira? Vamos dar uma olhada aqui na figura. Olha só, a gente percebe que a engrenagem D e o ponteiro, eles estão ligados por um mesmo eixo. E como eles estão ligados por um mesmo eixo, eles têm a mesma frequência. Então a gente pode escrever o quê? A gente pode escrever que a frequência do ponteiro, que é o que a gente quer achar na questão, é igual à frequência da engrenagem D, que vale 2 RPM. Por isso que a nossa resposta é a letra B. Pessoal, e com isso a gente encerra mais uma aula de movimento circular e uniforme, com várias aplicações, vários casos especiais. E você percebeu, com essa questão do Enem que eu resolvi com vocês, que é muito importante que a gente tenha conhecimento do todo, tá certo? Tchau e até a próxima aula.